Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, onde nós vamos falar para vocês, profissionais da área de engenharia civil e afins e área de arquitetura, e apresentar um mercado que está em expansão, trabalhando com projetos. Eu sou a Maquilene, sou engenheira civil. Eu sou Henrique, sou médico veterinário. Assista esse vídeo até o final e conheça uma grande oportunidade de transformação profissional. Agora eu quero contar para vocês como é que eu entrei nesse mercado de projeto de produto de origem animal. Eu já trabalho nesse mercado há mais de 9 anos. Bom, eu vou contar um pouco da minha história profissional, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Eu me formei em um curso de área agrária e no final eu fiz uma pós-graduação em controle de qualidade para trabalhar em indústria de produtos de origem animal. Durante a pós-graduação, eu conheci um profissional que já trabalhava na inspeção em um abatedouro frigorífico. E ele me convidou para conhecer as instalações, para começar a me inteirar nessa área de controle de qualidade que eu já estava me especializando. E eu acabei sendo contratada por essa indústria de alimentos. E fui trabalhar em paralelo com um médico veterinário, o Henrique. Ele já era o responsável técnico e ele trabalhava com um projeto de adequação. Esse estabelecimento, ele estava passando por mudanças, ampliações, ele tinha sempre um projeto de adequação para ser apresentado para o órgão de inspeção sanitária. Eu fui conhecendo, eu fui trabalhando nesse estabelecimento, eu fui conhecendo melhor como é que era o funcionamento, como é que era a parte de controle de qualidade, como é que era o funcionamento, o fluxo das instalações, como é que funcionava a indústria de um modo geral. E o Henrique, ele fazia esses projetos de adequação em paralelo com o engenheiro civil. Porque o engenheiro civil, ele não conhecia a norma sanitária, ele não conhecia sobre a legislação, como é que era o funcionamento de fluxo, contaminação cruzada. E eu fui entrando nesse meio, fui conhecendo melhor sobre o projeto, fui me inteirando. O Henrique me fez a proposta, me apresentou uma oportunidade. Por que que você não faz um curso de engenharia civil que te habilita a trabalhar com projeto? Porque é um mercado que ele tem escassez de profissional preparado. Muitas vezes a oportunidade, ela bate à nossa porta e a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Foi aí que eu agarrei essa oportunidade. Eu recomecei. Eu fui estudar novamente, fazer uma nova faculdade, me preparar durante 5 anos. E nesse período da minha vida, eu estava enfrentando bastante dificuldade, problemas, todos nós temos, mas particularmente nesse período eu enfrentava obstáculos, eu tive que vencer muitos desafios. Eu voltei para a faculdade e voltar para a faculdade eu tive que mudar a minha rotina, eu já trabalhava, eu tinha uma outra rotina, eu tive que deslocar todos os dias para fazer o curso, tive que ter um tempo para dedicar. Então não é tão simples, mas o que aconteceu? Eu consegui vencer, eu venci, eu consegui me formar em engenharia civil para trabalhar especificamente nesse mercado de projeto de agroindústria, de produto de origem animal. E durante esse período que eu estava trabalhando com o Henrique, o veterinário, ele é um profissional muito experiente, ele é um profissional muito criativo. Então, dentro da habilitação dele de veterinária, ele conseguia elaborar fluxos, conseguia fazer adequações necessárias com um projeto correto, com um projeto que seguia as normas sanitárias. E ele foi me apresentando, eu fui aprimorando o conhecimento, me formei, só que eu percebi que a faculdade, ela me habilitava, mas ela não me trazia o conhecimento necessário para trabalhar com o projeto. Faltava muita informação. Porque você encontra na internet também muita informação dispersa sobre projeto de agroindústria. Você encontra até projetos prontos. Só que para você adequar para a realidade, você precisa se munir de informação, você precisa conhecer legislação sanitária, você precisa conhecer o mínimo de informação da parte ambiental.
E eu levei muito tempo, né? Trabalhando com o Henrique, a gente montou uma parceria para poder trabalhar somente com esses tipos de projeto. Hoje nós já consolidamos nesse mercado, nós temos diversos projetos em diversos setores. Eu vou até apresentar para vocês no quadro qual que é essa abrangência, qual que é esse mercado. Mas não foi fácil, foi bem difícil conseguir, através de pesquisa, através de estudo, através até de erros mesmo, né? A gente conseguir trabalhar com esses setores que falta muita informação precisa. E o que aconteceu? Com esse nosso trabalho, a gente realizando vários projetos, a gente conseguindo aprovação, nós passamos a ficar conhecidos. E várias pessoas, vários profissionais de diversa localidade passaram a procurar a gente, pedindo opinião sobre alguma adequação, alguma ampliação. Responsável técnico que às vezes precisava acompanhar qual que era o procedimento, né, que estava acontecendo dentro da indústria. Ele às vezes se deparava com um projeto, mas ele não sabia orientar, ele ficava um pouco perdido, né, na hora de executar ali, de auxiliar. E outros profissionais também relacionados, interligados a esses setores, né, profissionais da área de equipamento ou até mesmo na hora de fazer a instalação, a parte da construção. Ficava em dúvida com algumas informações técnicas. E dessa procura, nós resolvemos gravar vídeos mostrando o conhecimento que nós adquirimos na prática para poder auxiliar mais profissionais e mostrar a esses profissionais que é um mercado que está em expansão. É uma área de trabalho que você, às vezes, profissional recém-formado, você vai direcionar a sua carreira para uma área que está saturada, um mercado que já tem vários profissionais atuando, ou você que já atua nesse mercado de projeto, mas você não trabalha com agroindústria, você trabalha com projeto residencial, com projeto predial, e você tem muita criatividade, você pode vir a trabalhar nesse mercado, você às vezes está insatisfeito, você quer buscar uma nova alternativa de trabalho. É um mercado muito promissor, é muito rentável também. Como eu já disse, a concorrência ela é baixa. Foi aí que nós decidimos, então, trazer essas informações para vocês, como eu já disse, trazer bastante conteúdo, tudo relacionado a projetos. Dessa forma, a gente vai estar conseguindo ajudar profissionais de diversas localidades do Brasil, profissionais que podem auxiliar muito no serviço de inspeção, participando com projetos mais corretos, acabando com essa informação precária sobre o assunto, né? Trazendo muito conteúdo. Agora eu vou no quadro e vou mostrar para vocês qual que é a abrangência desse mercado, aonde vocês podem vir atuar. Agora eu vou mostrar no quadro a abrangência desse mercado de projeto de produto de origem animal. Separei por setores para que vocês possam conhecer a classificação dos estabelecimentos. Essa classificação é uma classificação que segue o regulamento federal, mas ela pode variar a nomenclatura de acordo com o tipo de órgão. Nós temos o setor de carne e derivados, nós temos o setor de leite e derivados, de ovos e derivados, produtos de abelha e derivado, pescado e derivados. Independente do tipo de estabelecimento, seja ele de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, ele tem que ser registrado no órgão de inspeção, seja o federal, o estadual, o municipal, para que o seu produto possa ser comercializado, sem exceções. Então vamos lá, vamos descrever o setor de carne e derivados. Nós temos os abatedouros de bovino, bovino e suíno, abatedouros de aves, de coelho, de aves exóticas, de avestruz, temos também desossa, embutido, torresmo, não está citado mais o charque. Temos o setor de leite e derivados, onde nós temos projetos relacionados às fábricas de laticínio, os queijos com suas diversidades, requeijão, manteiga, doce de leite e iogurte. Temos as unidades de beneficiamento, onde nós temos a produção de leite para o consumo direto. Temos ovos e derivados, dentro de ovos e derivados nós temos a granja avícola, a unidade de beneficiamento. O que é a granja avícola? É quando os ovos são produzidos na fazenda, e nesse mesmo local você tem a indústria, onde tem a recepção, tem o beneficiamento, a estocagem e a expedição. A unidade de beneficiamento, ela é independente, ela recebe ovos de diversos locais para poder
está beneficiando, realizando o processo de estocagem e expedição. Temos os produtos de abelha e derivados, onde nós temos mel, composto de mel, extrato de própolis, pescado e derivados, unidades de beneficiamento de pescado, em menor escala, os abatedouros de anfíbios de rã e répteis de jacaré. Bom, nós atuamos já em todos esses setores, temos projetos aprovados em todos esses setores. Dependendo da sua localidade, você pode vir a ter mais projetos de carne e derivados, de leite e derivados, ou de ovos, ou de abelhas, ou de pescado. Você deve já ter se deparado aí com algum tipo de indústria dessa, seja na sua cidade ou em alguma cidade vizinha. Talvez fábrica de laticínio, né? Tem muito empreendedor que produz aí uma diversidade de queijo, 4, 5 queijos, ou então ele tem uma indústria específica de doce de leite ou de doces de um modo geral que tenha leite na sua composição. Então é uma infinidade de projetos que você pode atuar. São projetos de adequação, projetos de ampliação, projetos de construção. Todos eles têm que passar por análise para ser aprovado, poder ser construído. Bom, na sequência, o Henrique ele vai trazer bastante conhecimento sobre os tipos de registro, principalmente o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Ele está passando por um processo de reestruturação para que possa se adequar, um processo de equivalência para o SISB, ou seja, os produtos de qualquer estabelecimento registrado no SIM, ele vai poder comercializar a nível de Brasil. Isso é uma oportunidade de trabalho, porque os projetos eles têm que ser adequados, eles têm que passar por essa reestruturação. Então é um mercado de atuação para você profissional, trabalhar com consultoria, assim como nós trabalhamos, prestando serviço para o empreendedor, ou trabalhando até como analista de projeto para a equipe do SIM. Nós vamos trazer muitos vídeos, trazer muito conhecimento prático que nós adquirimos ao longo desses anos. Com cada projeto a gente aprende, a gente erra, a gente corrige, a gente aprende e a gente quer encurtar isso para você, trazer bastante conhecimento para que tenha mais profissionais preparados que possam atuar nesse mercado, que é um mercado muito, muito amplo. Mas você está se perguntando, nunca me apareceu um projeto, eu já trabalho no ramo de engenharia, com o ramo de projeto há muito tempo, nunca me apareceu um projeto desse. Mas você não se preparou para atuar nesse mercado e o empreendedor também não sabe que você realiza esse tipo de trabalho. Então, é um vazio, né? São lacunas. À medida que você passa a se inteirar e você passa a oferecer o seu serviço, você correr atrás desse tipo de projeto, o projeto vem até você, o empreendedor vai indicar você. Agora, você tem que ter segurança, você tem que estar bem preparado para atuar, porque, como eu já disse, ele é um projeto que você tem que conhecer de norma sanitária, você tem que conhecer a parte ambiental para você passar uma orientação até na escolha do terreno. O mínimo da condição ambiental você tem que saber, porque muitas vezes você vai optar por um terreno que não vai ser aprovado pelo órgão de inspeção. Durante a análise, aquele local ele é inviável e você tem que ter esse conhecimento para evitar esse desgaste, né? Você tem que já evitar erros na hora de apresentar o projeto para análise. Nós vamos trazer uma sequência completa com muita informação. A Maquilene acabou de apresentar para vocês os diversos setores dos produtos de origem animal. Ela falou sobre o setor de carne, setor de leite, setor de ovos, setor de pescado, setor de abelhas. Eu vou apresentar para vocês como é que funciona esse mercado de projeto de produtos de origem animal. Os registros é que geram as exigências para os projetos para análise do órgão sanitário. Com a criação do SIM, há muitos anos atrás, a expectativa é que todo município viesse a ter seu serviço de inspeção. Acontece que não foi isso que aconteceu. Mas, recentemente, uns 5 ou 6 anos para cá, os municípios começaram a implantar o SIM, que é o Serviço
Serviço de Inspeção Municipal. Então, o SIM é o Serviço de Inspeção Municipal que ficou, na maioria dos municípios, vinculado ao consórcio público dos municípios. E esse consórcio público dos municípios, eles tiveram um serviço de inspeção sanitária que atende todos os municípios do consórcio, que normalmente varia, chegando aí a 30, vamos botar 30 municípios em cada consórcio. Então, a exigência de projeto, ela ampliou. Por que que ela ampliou? Porque aumentou o número de registros. Então, o número de registros aumentou. Então, com o SIM, aumentou o número de registros, porque existiam muitos empreendedores, ou mesmo alguns empreendimentos, que não eram registrados porque não tinha como. Era difícil registrar no Estado, registrar no Federal. Então, esse número de registros ele aumentou. E o que aumentou? Com o número de registros diminuiu o clandestino. O clandestino é aquele que fabricava queijo, que matava boi clandestinamente, sem registro, sem nada. Esse clandestino diminuiu. Então você tem menos clandestino e mais registros. E o que acontece? Com a ampliação do SIM, novos empreendimentos. Por quê? Porque ficou mais simples. Não ficou mais fácil, ficou mais simples. Porque esse pessoal todo passou a acessar essa facilidade que era o SIM, que com esse serviço de inspeção que atendia um grupo de municípios aí em torno. Tem lugar que é 15, outros são... Tem lugar que são 15, tem lugar que são 20, tem lugar que são 30, mas são vários municípios. Aí, o que houve? Recentemente, o Serviço Federal, né, do Ministério da Agricultura, que era o Serviço de Inspeção, ele deu a oportunidade de os municípios que tinham SIM ficassem vinculados ao SISB-POA. O SISB-POA é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, em que esse estabelecimento registrado pode comercializar o produto dele em todo o Brasil a partir do momento que ele tiver o SISB. O que não ocorria antes, que no princípio ele podia só comercializar dentro do município e depois, desde 2020, ele passou a comercializar dentro da área do consórcio. Fora da área do consórcio, ele estava irregular. Então, o SISB proporcionou essa oportunidade para que tenha o SIM de ter um comércio. Então, se ele tem um produto num estado, ele pode vender em outro estado. Antes, ele não podia fazer isso. Agora, o que é que o SISB exigiu para que esses registrados no SIM ou os novos empreendimentos, exigiu que eles se adequassem. Então, ele exigiu a adequação, ele exigiu que esses estabelecimentos, tanto os novos como os registrados, fossem adequados e equivalentes. Ele exigiu a equivalência, de forma que o estabelecimento que tem o registro do SIM e que aderiu ao SISB tem as mesmas, acompanha a legislação federal. Com isso, o que aconteceu? Houve um aumento da oferta
de projetos. Hoje você pode ter dentro do município que você mora um estabelecimento de produtos de origem animal que, com adequação equivalente, ele tem o SIM e tem o CISB. Então ele tem o registro federal. Então você imagina o seguinte, se nessa área do SIM aqui você tivesse 40, normalmente é mais, né? 40 estabelecimentos registrados, 40 estabelecimentos registrados nesses 30 municípios, todos eles tiveram que se adequar e passar pelo processo de equivalência. Então, só aqui você faz a conta de quantos projetos são. E quantos projetos novos? Quantos projetos novos que vão aparecer? Aí é abatedouro frigorífico, abatedouro frigorífico de aves caipira, ovos, fábrica de laticínio, né? Queijaria, produtos de abelhas, que é em expansão. Pescado, porque o pescado está em expansão. Por que o pescado está em expansão? Com a criação de tilápia, em quase todas as propriedades hoje, que tem lagoa, que tem algum tipo de reservatório, estão criando tilápia. E essas tilápias têm que ser beneficiadas e têm que ser beneficiadas no estabelecimento registrado. Então, tudo isso são oportunidades de projetos dentro da área de produto de origem animal. Além desse mercado do SIM, CISB, nós temos o Serviço de Inspeção Estadual, que é o CIE. O CIE. Então, alguém pode querer registrar no Estado. Esse registro aqui no Estado, ele também leva esse estabelecimento registrado para o CISB. Então, você tem o estabelecimento que é registrado hoje no Serviço de Inspeção Estadual, muitas vezes vai precisar de adequação também. Pequenas adequações, provavelmente. Muitos, talvez não. Entendeu? Um ou outro, talvez sim. Mas vai ter que se adequar. Né? Alguma coisinha tem que fazer. Fazer novas... atender às normas federais. Então, você tem o SIC também. E tem a oportunidade de projeto também no CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Então, você tem o Serviço de Inspeção Estadual, o Serviço de Inspeção Federal, o SIM e o CISB. Tudo isso, todas essas situações, oferecendo a oportunidade de se fazer projeto. Então, quando a McLennan mostrou todo aquele mercado de carne, derivados, leite derivados, pescado e derivados, tudo aquilo é para obter esse registro. Todas aquelas situações têm que obter esses registros. Sim, com CISB, SI com CISB e CIF com CISB. E CISB, o CISB não, o CIF já é federal. Então, eu acredito que aí dá para vocês entenderem como que esse mercado é promissor. Como que esse mercado é grande. Porque isso aqui é tempo de Brasil. Isso aqui não é uma coisa localizada, é Brasil. Então, quantas vezes alguém do seu município, do município que você reside, que saiu do seu município, foi longe para procurar um profissional para fazer um projeto desse para ele. E você vai poder fazer. Porque nós vamos mostrar a você como é que é feito, como deve ser feito, quais são as manhas que existem nesse projeto, que ele tem uma legislação, e todos esses casos aqui, eles têm uma legislação bem ampla, bem diversificada, né? E nós conseguimos, com a nossa experiência, durante esse tempo que nós fazemos o projeto, criar uma forma que você vai entender como é que é feito, como funciona, e facilitar para você fazer um projeto desse. E esses projetos, dado o fato esse serviço de inspeção sanitária, tanto do CI, do CISB e do SIM, eles têm que fazer uma análise rigorosa. A análise do projeto tem que ser rigorosa. Por que ela tem que ser rigorosa? Porque se trata de alimento,
Se trata de evitar contaminação cruzada, intoxicação alimentar, porque tem que seguir regras, tem que seguir normas sanitárias, normas de higiene. Então, isso aqui tem uma análise rigorosa, mas você vai ter condição de fazer isso. Nós vamos te ensinar a fazer o memorial, vamos ensinar você a fazer o memorial descritivo econômico sanitário ou o memorial técnico sanitário, que são mais ou menos a mesma coisa, eles estão juntando tudo em um só, e apresentar para o órgão sanitário e aprovar. Vocês não têm ideia como é que é agradável, né? Você conseguir aprovar um projeto desse. Então, vocês acompanham a gente em outros vídeos que nós vamos começar a apresentar todos esses detalhes em que você poderá elaborar projeto e entrar nesse mercado. Você que é profissional recém-formado, então, que está procurando uma área para trabalhar, pode ter certeza que é um mercado bem interessante, um mercado promissor, um mercado que é só entrar e tentar se apresentar, né? Se tornar conhecido, ir nos órgãos de extensão rural, nos órgãos de inspeção, nos sindicatos rurais, distribuir seu cartão, né? Que aí o mercado começa a aparecer. Primeiro que você faz, segundo, depois foi assim que começou com a gente também. Certo? Mas antes de encerrar definitivamente a nossa conversa, eu gostaria de apresentar para vocês duas situações de registro que não foram mencionadas, que é o selo arte, né? E o queijo artesanal. Esses dois eu não apresentei, porque normalmente, por se tratar de produtos que têm umas particularidades um pouco diferentes, entre elas, o produto tem que ser feito manualmente, de preferência produto da própria unidade de produção, da própria fazenda, do próprio sítio, e que quando ele recebe produto de outros, teria que ter procedência, né? Então, tem que ter uma procedência, e essa procedência tem lá as exigências sanitárias, mas não dá projeto, porque normalmente, todos os dois casos aqui, normalmente o próprio governo dá um projeto padrão, ou então os órgãos aí de assistência técnica, de extensão, também pode ser que faça esse atendimento aqui. Então, eu não citei isso aqui por isso, mas eles existem. Se vocês chegarem aí no mercado desse selo arte ou de queijo artesanal, esses são registros, né, que tem o nome Brasil em todos eles, são registros que permitem o comércio nacional, em todo o país também. Agora, outro fator que eu não mencionei, outra situação que eu não mencionei, é sobre a fiscalização. Fiscalização, ela é um fator muito interessante dentro desse processo aqui. Por quê? Porque se é clandestino, a fiscalização impede o comércio. Se não tem registro, não pode ser comercializado. Então, com o incremento do SIM, CISB e tudo isso, com o aumento desses selos no Brasil, o clandestino ficou numa situação praticamente impossível de comercializar. E o que acontece? Essa fiscalização ela é exercida nos mercados, nos supermercados, né? Nesse caso aí pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde, ou então no trânsito, que é feito pelo CIE, né? Pelo Sistema de Serviço de Inspeção Estadual, pelo Federal, ou então pelo SIM. Então, se não tiver o selo, ele praticamente está cada vez mais
cada vez mais está fechando o circo, não está se tornando difícil de fazer essa comercialização. Porque nenhum estabelecimento quer comprar produto que não tenha registro. Porque ele está sujeito a ser fiscalizado e perder esse produto, e esse produto ser apreendido, fora a repercussão, né, que esse estabelecimento vai ter, né, repercussão negativa. Então, deixando aqui bem claro para vocês, todas essas situações que nós apresentamos aqui são situações que geram projetos. A Maquinena apresentou anteriormente quais as opções que você tem de projeto. E aqui as obrigatoriedades. Ela mostrou as opções, eu estou mostrando onde é que aparece a obrigatoriedade de se fazer projeto dentro daquela classificação que ela apresentou. Então, é isso aí que a gente queria trazer para vocês. E vocês continuam assistindo nossos vídeos, que nós temos muita coisa para apresentar, a gente vai apresentar muita novidade, muita informação, e vocês vão tomando conhecimento, e a gente quer que, quando você for fazer um projeto, que você tenha entendido, aprendido alguma coisa dentro do nosso vídeo, porque nós temos já uma experiência no assunto, e a gente quer passar para vocês. Então não deixe de assistir nossos próximos vídeos, que nós vamos abordar sempre sobre esses temas.